Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Gravurando. Eu sou a Fran Baumgarten, sou a idealizadora da Gravurando e hoje a gente vai fazer o capítulo 2 do nosso Lifebook. Vamos lá? Então, pessoal, hoje vamos começar o capítulo 2 do nosso Lifebook. Para quem chegou de paraquedas e não está entendendo nada, eu vou deixar os cards e os links aqui na descrição para você assistir os vídeos anteriores. Nós estamos criando um Lifebook, que é um livro que conta um pouquinho da história da vida. No caso da minha, né, que eu que estou fazendo aí o Lifebook. No capítulo 2, eu resolvi falar um pouquinho sobre mim mesma. No primeiro vídeo, a gente fez a primeira parte desse Lifebook, que era ali o índice e a introdução. E no primeiro capítulo, então, eu falei um pouquinho sobre a minha família. E nesse segundo capítulo, então, eu vou falar um pouquinho sobre mim. E para ilustrar a capa, eu fiz esse desenho meu e eu colori com as brush pens da New Pen. Eu gostei bastante de usar esse material. Para cada capítulo eu estou usando um material diferente. E eu gostei bastante, acho que ele tem um pouco as cores saturadas, então, tipo assim, pra minha pele eu achei que não ficou tão legal. E eu achei o marrom muito escuro pro meu cabelo, mas ok, pra fazer essa ilustração achei que ficou bem bacana mesmo. E é um marcador bem bacana que não passou pra parte de trás da folha, então serviu aí para o seu propósito. A folha também desse bullet journal, que é um caderno pontado que tem à venda lá no site da Gravurando. Ele tem a folha também bem grossinha, ele é um papel reciclado 120 gramas. O papel reciclado 120, ele é um pouquinho mais grossinho que o pólen 120. Então é bem bacana e ele é um pouquinho mais poroso também. Então essa foi a primeira parte, fiz essa ilustração, achei que ficou bem legal aí pro primeiro capítulo, pra abertura do capítulo, né? Eu fiz alguns detalhes daí depois com caneta nanquim descartável, em preto, porque acho que dá um contraste, fazer o contorno. Na segunda página eu coloquei uma linha do tempo. A linha do tempo eu fiz da seguinte maneira, eu fiz ela toda no computador com, com Illustrator, mas você pode fazer ela à mão perfeitamente. O que eu destaquei nessa linha do tempo, né? Momentos importantes da minha vida, né, que me definiram de alguma forma ou construíram meu caráter, construíram a minha história. Então acho que você pode usar como guia essas datas importantes, né? Basicamente eu fiz uma linha do tempo assim muito acadêmica, digamos assim. Uh, Tem outras experiências, mas basicamente é pautada ali uh, pelas, pela minha pela formação escolar e acadêmica. Então, também fiz ali uma moldurinha para dar essa cara de handmade, apesar de ela ter sido feita no computador. Depois coloquei alguns adesivos. E como na parte da minha família, para cada uma das pessoas eu fiz um perfil, eu também resolvi fazer o meu perfil. Então eu me chamei de só Fran, né? Porque eu não gosto do meu nome completo, que é Franciele. Mas é uma coisa particular, né? E daí fiz como se fosse assim um perfilzinho mesmo, coloquei as coisas que eu ainda tenho que aprender, coisas que eu desenvolvi. A ideia desse Lifebook também é que ele seja um material de apresentação, né? Como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, e para quem ainda não assistiu, vou repetir, ele é um projeto de uma cadeira de estágio da minha graduação em design. E me ajudou muito mesmo fazer esse Lifebook para me conhecer um pouco. Aí depois do meu perfil eu comecei a falar sobre as minhas paixões, falei ali anteriormente da minha paixão sobre a culinária. E aí tô falando sobre o meu mozão, que é o Matheus, que é meu companheiro.
Inclusive agora, dia 31 de maio, a gente completou 5 anos. Fiz um perfilzinho dele também. E ali na parte da culinária falei um pouquinho sobre as coisas que eu gosto de fazer na cozinha, dessa minha relação com a cozinha, como toda taurina, né? E o Matheus também é uma pessoa muito importante na minha formação por conta de todo o apoio e bagagem que a gente adquiriu juntos, como morar junto e todo esse senso de responsabilidade que essa experiência me trouxe. Aí depois também falei sobre as coisas que eu acredito nesse capítulo. A primeira delas foi sobre o vegetarianismo, que também aí já está quase completando os seus 3 anos. Depois eu falei um pouquinho sobre a sustentabilidade, que vem bem alinhada ao vegetarianismo, né? E tudo isso ela está diretamente aplicado aqui na Gravurando, que é a empresa, então, que eu idealizei ao lado da minha mãe. Então, eu não podia deixar de falar sobre essas crenças porque elas pautam o meu trabalho. Como eu falei, esse material, esse Lifebook, ele é um material também de apresentação. É um jeito diferente de tu te apresentar para os parceiros comerciais ou para parcerias. É um jeito mais artístico. Assim como o portfólio, ele é como um currículo, né, um pouco mais abrangente e pessoal. Mas que ele pode ser dado diversos enfoques, né? Aqui eu tô falando sobre as coisas que eu acredito, sobre as coisas que me constituíram como pessoa, mas isso daí também vai do perfil de quem tá contando a história, né? De como que você vai contar a sua história. Ela pode ser algo bem pessoal, né? Isso aqui como era um projeto da faculdade, de uma cadeira de estágio, ele tinha esse viés. Mas você que quer se inspirar, quer fazer aí o seu Lifebook também fica, né, ao seu critério. Nessa parte ali dos envelopes, eu fiz como se fosse um currículo com as minhas habilidades digitais e manuais. Então ali, naqueles envelopes, eu guardei projetos em que destaco as minhas habilidades manuais e digitais. Depois aqui eu fiz um mini álbum de fotos que eu tenho feito em todos os capítulos. E aqui eu destaquei experiências importantes para mim. Então, o fato de eu ter estudado numa escola especial, né, que tinha também, que era bem inclusiva, que tinha deficientes visuais, eu acho que isso me fez ter muita empatia. O fato dos meus pais serem empreendedores, ali nas fotinhos tem uma turma de pintura da minha mãe, do ateliê dela de pintura, e ali tem o meu pai fazendo um projeto de um móvel. Então, eu cresci dentro da marcenaria do meu pai, dentro do ateliê da minha mãe, já falei isso aqui, e dessa experiência deles empreenderem, né, e como isso me influenciou. Então, achei que foi uma experiência importante ter vivido isso na infância. Falei ali de outras experiências. Aqui falei um pouquinho sobre o Matheus, né? Da gente ter ido morar junto e tudo mais. E acho que que essa ilustração que eu coloquei no final, ela resume bem todo esse sentimento. Que me constrói, sabe? Que é o que eu acredito. Inclusive a frase que ilustra a capa desse bullet, que diz que viver é melhor que sonhar, é exatamente o que eu penso, porque eu sou uma pessoa que vai lá e concretiza. E acho que as minhas experiências me moldaram dessa forma. E também os meus pais, a minha família, sempre me incentivou muito a viver as coisas que eu sonho, né? Aquilo que eu acredito e aquilo que eu amo. Então, para essa ilustração final, para fechar o capítulo, eu decidi fazer então a ilustração da frase "Faça mais o que você ama". E aí coloquei esse coração com uma faquinha, uma tesoura, um lápis, um pincel, uma colher,
porque é meio que tudo isso, né? Eu gosto de cozinhar, eu gosto de pintar, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer esse do it yourself, né? E acho que me representa bem. Então eu também usei aí os marcadores, né? As brush pens da New Pen. Usei também de novo o contorninho ali com a nanquim descartável. E finalizei assim o meu capítulo sobre mim, o nosso terceiro vídeo aqui dessa série sobre o Lifebook. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que ficou, né, esse capítulo, né, dar um panorama geral. Então aí eu mostro como tá ali no índice, né, que tem todas essas partes que eu já tinha previsto elas. Eu acho que é muito importante, uma dica para quem quer fazer o seu Lifebook. Construa uma estrutura base para depois você ir construindo as páginas. Acho que isso me ajudou bastante, pode te ajudar também. Então aí ficou as páginas, eu gostei bastante do resultado desse capítulo. A página que eu menos gostei foi essa do vegetarianismo. Eu acho que ela ficou muito forte, mas em compensação a de sustentabilidade eu amei. E a ideia também dessa dos envelopes, que é tipo um portfólio, eu gostei bastante também, porque eu posso ir adicionando os cards e deixando sempre atualizada essa parte, né? A parte dos álbuns de fotos eu gostei muito, muito mesmo. E, e acho que ficou bem a minha cara. Espero que vocês tenham gostado e se você curtiu, não esquece de deixar o like e até a próxima.